Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Animados aí? Para nós começar mais uma aula, né, do nosso curso de Analista Financeiro Júnior. Vamos lá, então? Todo mundo já preparado aí? Copinho d'água? Já deixou o arquivo Excel aberto? Bloco de anotações também, para a gente começar? Graças a Deus, tudo bem também. Vamos lá, então, né? Hoje nós vamos para a nossa terceira live já, né, do módulo de contabilidade. É 50% hoje, quando a gente finalizar, né? Que nós temos 6 aulas para cada módulo, né, de contabilidade, depois 6 aulas para matemática financeira. E hoje nós vamos aprofundar no nosso segundo relatório, né, que é o demonstrativo de resultado de exercício, tá? Pessoal, fiquem à vontade em colocar ali no chat, tá? Se o áudio não estiver bacana, alto, né, para a gente ajustar. Ou também, se tiver qualquer dúvida, tá? Vá colocando ali no chat que eu estou monitorando aqui, tá? Estou com duas telas, vou olhando aqui para o chat, vou olhando aqui para o nosso tela projetado. Beleza? Então, na contabilidade, a gente vai ver o tripé, né, financeiro, que é o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e o fluxo de caixa. Então, nas duas aulas anteriores, ao vivo, né, que a gente teve, nós falamos basicamente do balanço patrimonial, tanto na estrutura de classificação como na estrutura de contabilização, né, usando principalmente ali os recursos do Excel, né, para ele já gerar a tabela dinâmica, já gerar o relatório prontinho para nós. E agora, na aula de hoje, na próxima que a gente vai ter, que é daqui 2 semanas, a gente vai aprofundar nesse relatório do demonstrativo de resultado de exercício, conhecido como DRE, que ele mostra se a empresa está no lucro ou está no prejuízo, né? Que é um demonstrativo muitíssimo importante. Perfeito? Então, vamos ilustrar, né, tudo isso que a gente está falando, sempre no viés prático, né? A parte teórica, conceitual e de nivelamento, está lá no nosso materialzinho de apoio, né, no nosso e-book, e também nas aulas que nós disponibilizamos, né, que recomendamos que vocês assistam antes de participar do nosso momento ao vivo. Beleza? Dito isso, ó, vamos lá, então, para o nosso exercício de número 3, tá? Fiquem à vontade de acompanhar aqui na tela projetada, ou também, tá? Se vocês quiserem abrir aí ou fazer a impressão dos arquivos. Então, olha só, aqui nesse exercício número 3, nós temos a situação, né, da Carla, né? Inclusive, nós temos a honra, né, ter a Carla aqui também hoje, no ao vivo, né? Então, Carla, lá, estudante de Ciências Contábeis da Faculdade Exanc, atualmente está trabalhando como consultora empresarial, no seu tempo livre, né? Motivado, né, pelo curso de formação de consultores, iniciou, no mês passado, o atendimento na empresa Help Me Limitado, né? Na sua primeira visita, a Carla identificou um caderno, ó, já começa por aí, né? Ou um caderno, mas tá bom, já é melhor do que nada, né? Melhor que não tem nenhuma informação, mas já tem um caderninho lá, né? O empresário adora o caderno, né? Um caderno com vários lançamentos e coletou o mesmo para uma análise mais profunda, né? E aí foram identificadas as seguintes contas. Ele vai lá dar uma série de informações aqui para nós, olha só. E aí fala o seguinte: após eu identificar, né, que tipo de conta é essa, né? Vou fazer uma análise para apresentar, né, a situação que a empresa se encontra e emitir um parecer de conclusão. Talvez seja o ponto chave aqui, né? E aí, o que eu posso tirar de conclusão? Como é que está a empresa? Está legal? Não está legal? Será que ali só tem contas de resultado mesmo, né? Então, vamos lá. Então, a gente pega aqui essas informações, vamos abrir. Gostou aí, Carla? Vamos abrir um exercício aí, um Excelzinho do zero, né? E vamos começar, né? Vocês vão ver que cada pessoa, né? Eu fui colocando ali o nome do exercício. Então, se você não apareceu, vai chegar a sua vez ainda, né? Então, vamos abrir aqui o Excelzinho do zero, ó. Tá branco, né? Sem nada. Vamos dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Tirar essas linhas de grades aqui também. Pronto, acho que já fica interessante. Beleza. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Basicamente, como ela está falando que é no mês passado que ela está fazendo essa classificação, e é uma análise que a gente entende inicial de diagnóstico, ou seja, ela pegou o que o cliente tem para investigar como é que está a saúde ali financeira, né, com base nos dados, beleza? Então, a gente precisa basicamente identificar o quê? Quais são as contas, né, que ela está pegando ali do demonstrativo da empresa, e qual a classificação dessa conta e o valor. Basicamente, a gente precisa dessas 3 informações. Então, vamos lá, vamos criar aqui classificação
e o valor. Beleza? Lógico que, considerando que ela está fazendo apenas uma análise de diagnóstico, né? Ou seja, nesse momento que ela pegou o fechamento, inclusive hoje é dia 1º do 10, né? Então, supondo que ela pegou o mês 9 todo fechado, ou, por exemplo, o mês todo fechado, então aqui eu não vou criar o campo para data, tá? Mas sempre é interessante ressaltar, se tiver mais de um período e tudo mais, né, é interessante você ter uma coluninha de data para ir separando até para fazer a comparação. Bem, então vamos lá. Primeira conta aqui, já vou copiar, né, facilitar a nossa vida, receita de mercadorias. Então aqui eu colo aqui na conta, receita de mercadorias, foi o próprio, né, levantamento que nos forneceu, e eu tenho que entender, que essa receita de mercadorias são as vendas, né, que ele efetuou comercialmente falando. Então, o que é essa receita de mercadorias? Eu tenho um produto, né, então tenho lá assim, um produto, por exemplo, caneta, esse produto eu vou lá, compro e revendo. Então, receita de mercadorias é a venda relacionada à comercialização, tá? A gente tem praticamente 3 tipos de receita. Receita em cima de comércio, compra, revenda. Receita em cima de produtos, né, industrializados, da indústria, que é quando você compra a matéria-prima e sai um produto diferente, né, um produto industrializado. E receita também sobre prestação de serviço, né, que está muito envolvido geralmente ao time, né, o tempo de execução daquela pessoa. Então, essa classificação demonstrativa é receita bruta operacional. E conforme a gente falou, eu posso ter de mercadorias, produtos ou serviços. Beleza? E vamos aqui colocar o valor. Vou aumentar um pouquinho aí do zoom. Pronto. Fica bacana, né? Vamos colocar o valor R$100 mil. E vamos colocar esse cara aqui em monetário, né? Para a gente já ter o demonstrativo. Beleza. Fiz o primeiro lançamento. O que é a nossa recomendação já? Não é? Seguindo o parâmetro que a gente fez nas aulas anteriores, para gerar já o relatório automático, né? Eu venho aqui na guia Inserir, e na guia Inserir, eu clico em Tabela. O que significa isso? Ah, tabela não é aquilo que eu vou lá, desenho, coloco borda. Não. Tabela, ele já vai entender que são aquelas informações que estão relacionadas àqueles lançamentos. E quando eu gerar uma tabela dinâmica, que é a partir dessa tabela, toda vez que eu inserir informações abaixo, não preciso ficar redimensionando meu relatório. Ele já atualiza tudo automaticamente, tá? Então, vou aqui, inserir tabela. Quando eu clico em inserir tabela, ele pergunta, ele já identifica se a minha tabela tem cabeçalho, já está marcado. Eu deixo ok, tá? Aparentemente, vocês vão ver que pode ser que mude só a cor, né? Mas acredito que se quiser, isso aqui é uma tabela, olha só. Se eu quiser, eu posso até nomear ele aqui, ó. Na parte aqui superior esquerda, né? E se eu quiser, eu posso nomear o nome da tabela de lançamentos, nome do cliente, para facilitar, né? Que tipo de informações que contém, né, nessa tabela. Beleza? Bom, vamos seguir aqui, tá? Qualquer coisa, gente, fique à vontade de colocar ali no chat, tá? Estou monitorando, se eu estiver indo rápido demais, se tiver qualquer dúvida, vocês me avisem. Vamos para o próximo. Propaganda e publicidade. Opa! Propaganda e publicidade. O que vai ser essa classificação dessa conta? Eu tenho que lembrar um pouco da estrutura de DRE. Então, primeiro começou fácil, né? Uma das únicas linhas que a gente tem ali de receita da empresa, né? Que é as vendas, praticamente. Agora, essa propaganda e publicidade é justamente o que faz a empresa se posicionar e vender, né? São as despesas operacionais de uma empresa, beleza? Então, aqui nós vamos fazer essa classificação de despesas operacionais. Então, o que são essas despesas operacionais? Propaganda é um exemplo, aluguel, internet, relacionado também às pessoas que estão trabalhando, né, na empresa, né? Então, são todas essas despesas da minha operação. Vamos ver qual que é o valor dessa propaganda? 7.500. Como a propaganda é uma despesa, né, da operação, então eu vou lançar com um sinalzinho de negativo de 7.500. Dessa forma, na hora que eu for gerar um relatório, ele já vai atualizando as informações, beleza? Então, aqui nós vamos lançar a despesa negativa e todas as receitas, né, as vendas, o sinalzinho de positivo, beleza? Vamos seguindo aqui, então. O próximo é justamente o aluguel de R$5.000. Esse aluguel de R$5.000 segue o mesmo princípio, né? Então, para eu poder trabalhar, ter o meu negócio, ter as vendas, eu preciso de um espaço. Nesse caso aqui, ele está fazendo o aluguel, para a despesa operacional também, valor de R$5.000. Beleza. Lógico que cada empresa ele pode optar por alugar um espaço ou ter o próprio espaço, cada um tem as suas vantagens, né? Ou desvantagens também, perfeito? E aí eu vou
lançando as informações restantes. Serviço de contabilidade. Opa, esse serviço de contabilidade aqui é imprescindível, né? Eu tenho uma empresa, então eu preciso ter um suporte de um especialista no assunto, né? Para poder entender como é que está a minha situação tributária, fiscal, contratação, demissão, que é a folha de pagamento, né? Então, geralmente, o pessoal faz aí a contratação do serviço de assessoria contábil. Também é uma despesa operacional de 1.050. Obviamente, tá, gente? Esses valores aqui, a gente está lançando só a títulos de exemplo, tudo bem? Cada empresa, por exemplo, Caixa de Contabilidade, ela tem ali uma tabela de honorários que ela vai seguir. Isso aqui a gente quer taxar que é um valor certo para ser cobrado ou não, não é o caso. Muito menos, por exemplo, do aluguel ou publicidade. É apenas exemplos de lançamento para a gente fazer a assimilação. O ponto importante aqui é a gente fazer a classificação. Tudo bem? Inclusive, aí, os contadores de plantão, né? Valorizem principalmente o seu serviço, tá? Serviço muito importante e que as empresas precisam bastante dele para justamente gerar essas informações para análise e tomar decisão. Seguindo aqui, depois nós temos os combustíveis, né? Geral, são os gastos aqui relacionados ali aos veículos, né, que a empresa tem, para poder, por exemplo, né, fazer serviços administrativos, cartório, ir no banco, resolver alguma coisa também relacionado ali à operação do negócio, tá? Nós vamos lançar aqui as despesas operacionais. Esse combustível foi de R$ 3.000. R$ 3.000 de combustível. Então, por enquanto, tá tranquilo, né? Só lançando as despesas, tem receita, vamos ver se essa conta vai fechar, né? FGTS, esse aqui é bacana, né? O que é esse FGTS aí? Alguém tem algum palpite? O que é esse termo aí de FGTS? Vamos ver o que o pessoal diz ali no chat. Algum palpite? O que seria essa sigla, né? Para a gente poder classificar? Talvez não necessariamente a sigla, né? Mas o que está relacionado a isso, né? Tem um palpite? O pessoal está acordando ainda, né? Não faz pergunta agora, não. Espera um pouquinho, professor, né? Vou pegar o foninho ali já. Bom, FGTS, pessoal, geralmente é uma guia que você paga, né? Relacionada a 8% da sua folha de pagamento. E esse valor serve para quê? Né? É o fundo de garantia do trabalhador. Então, trabalhando ali com carteira assinada. Então, por exemplo, você contratou um funcionário, assinou a carteira, a partir daquele momento, todos os meses você recolhe 8%. Isso é um gasto da empresa, tudo bem? E qual que é o objetivo do FGTS? Justamente dessa garantia. Ou seja, se, por exemplo, a empresa mandar ele embora, ele pode ter o direito a sacar esse fundo de garantia, né? E além de ter também a renda, né? De acordo com a tabela vigente ali que ele vai sacar, e pelo período que ele ficou também na empresa. Resumidamente, então, o FGTS é uma forma de o funcionário, né, ter um saldo ali acumulado que vai servir como garantia. Lógico, se ele pedir, né, a demissão, aí ele vai perder alguns direitos ali. Legal? Então, resumidamente, seria essa a ideia do FGTS. Para a empresa, então, a gente lança como uma despesa, um cargo, né, um gasto a mais relacionado à folha de pagamento. Beleza? Então, FGTS, 2.400. Lançando o restante. Material de escritório, R$ 500. Esse material de escritório seria o quê? Caneta, lápis, lapiseira, borracha, né, o papel, né? Também são despesas, né? Aqui eu estou vendo, por enquanto, somente despesas operacionais, né? R$ 500. Beleza. E o material do escritório também acaba sendo dispensável para o negócio rodar, né? Porque você precisa ter esses utensílios básicos aí do dia a dia, né? Cartucho de impressora, né? Poder rodar a própria operação. Lanches e refeições. Isso aqui é aquele cafezinho, aquele pãozinho, né? Ou da manhã, ou geralmente da tarde que as empresas fornecem, né? Também é uma despesa operacional, R$ 650. Beleza, né? Então, por enquanto aqui, tranquilo, né? Somente despesas da operação. Vamos seguindo. Opa, já começou a aparecer um negócio diferente, ó. Venda de veículo. E aí, gente? Qual que é o palpite que vocês têm dessa venda de veículo? Como é que vai ser essa classificação dessa venda de veículo aqui? Então, vamos pensar, eu tenho uma empresa. E aí eu fui lá e tenho um veículo e decidi vender esse veículo.
Então, se eu estou decidindo vender esse veículo, não vai ser uma despesa, vai ser uma receita. Só que, ao mesmo tempo, o que eu tenho que pensar? Se eu estou vendendo esse veículo, ele não pode ser uma receita da minha operação, igual a gente lançou com mercadorias, porque não faz parte da atividade fim da empresa. Foi uma venda de um imobilizado, não é? Ou seja, o que é imobilizado? É um ativo que a empresa tem que faz ali para rodar a operação, como se fosse um computador, uma mesa, um notebook, né? São os ativos imobilizados. Então, para não distorcer o lançamento do DRE, porque não é venda da atividade fim, como que a gente lança isso? Lança como outras receitas operacionais, tá certo? Essa é a forma correta, porque se você lança como receita bruta, ele vai entender que é uma venda relacionada à atividade fim, inclusive pode o risco de ser tributado. E aqui não, você fez uma venda de algo que você já comprou, usou e não precisa mais. Você vai desfazer dele, legal? Então, essa venda de veículo vai entrar como outra receita, né? E aí depois a gente vai ver como que vai ficar essa classificação no demonstrativo de resultado, tá certo? Então, vamos lançar esse veículo aqui como positivo de R$ 50.000. Um detalhe importante, tá? Para ressaltar é o seguinte: essa empresa ela vendeu um veículo por R$ 50.000, tá? Aqui a gente não está entrando, por exemplo, em todos os detalhes, né? Mas a título de contexto. Vamos supor que ela tenha comprado esse veículo aí por R$ 60.000, tá? Título de exemplo. Então, se ela comprou por 60, vendeu por 50, por exemplo, então eu tive perda, né? Tive um prejuízo, né? Nominalmente falando, comparando 60, comprei por 60, vendi por 50. Não tive ganho de capital. Legal. Mas, por exemplo, se ela tivesse comprado por R$ 30.000 e vendido por 50, opa, eu comprei por 30, vendi por 50, tive um ganho de capital. E o que acontece nessa situação? Tudo que a empresa ganha, ela tem que pagar o tributo. Então, em cima desse ganho, ou seja, 30 menos 50, R$ 20.000, ela tem que pagar o imposto de renda, 15%. Então, qual que é o ponto importante? Né? Então, está aí a figura da Carla, que a gente poderia até destacar no relatório. Opa, sempre analisar qual foi o valor contábil da compra para identificar se não teve ganho de capital e apurar o imposto correto. Geralmente, veículo imobilizado de maneira geral, em virtude de uma depreciação, você acaba tendo perda, tá? Acaba tendo prejuízo de capital. No entanto, considerando aí os últimos anos, né, que a gente tem vivido, devido à escassez aí, né, da produção, principalmente, né, de veículos, a gente viu uma atualização um pouco, né, grande em termos monetários, né? Então, uma pessoa que comprou, por exemplo, um veículo por um valor, acabou valendo mais, né? Mesmo veio depreciado, oferta e demanda, né? Então só tem que tomar esse cuidado aí, caso exista esse ganho, você tem que pagar o imposto, ok? Só uma ressalva importantíssima. Depois aqui vem juros sobre empréstimos, aqui também já é uma informação importante, ó. Então esse juros sobre empréstimo, de fato, eu sei que é uma despesa que eu pago, mas eu não posso misturar essa despesa da operação com a despesa financeira. Então, essas despesas financeiras, que é o custo do dinheiro, o aluguel do dinheiro, tem que separar com a despesa da operação. Então, qual que é a diferença? Despesa financeira está ligada ali ao aluguel do dinheiro. Despesa da operação é aquilo base para o meu negócio rodar. Legal? Então, juros sobre empréstimo é uma despesa, ou despesas, né, financeiras. Legal? Então, aqui ele vem separado. Então, juros sobre empréstimos, tarifas bancárias, né, taxas bancárias, tudo isso eu tenho que separar. Beleza? Vamos lançar aqui, acho que, se não me engano, o valor de 7.500. Negativo por ser uma despesa. E vamos seguindo. Serviço de água e esgoto, R$ 250. Esse serviço de água e esgoto é uma despesa operacional. E negativo por ser R$ 250. Legal. Vamos para o próximo. Descontos concedidos. E aqui já começa a ficar interessante, já começa a aparecer coisa interessante. Alguém já viu falar desse termo, desconto concedido? Se alguém quiser abrir também o microfone, além de estar ali comentando no chat, tá? Fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês acharem mais fácil. A ideia do desconto concedido é o seguinte: você está comprando um produto, por exemplo, R$ 10 esse produto. E aí, você vai lá, quanto cliente, negocia.
E a empresa fala, não, legal, você sempre compra aqui, né? Vou fazer por R$ 9,00, R$ 9,50. Então, esse valor que você, como cliente, conseguiu, para a empresa, é um desconto. Ela não vai receber aquele valor. Legal? Então, esse desconto, quando é concedido, é conhecido como a dedução da receita. Você já sabe que você não vai receber aquele valor, que foi um desconto dado logo ali na venda. Beleza? Então, existem alguns tipos de desconto. Desconto comercial e desconto financeiro. Então, na hora que eu estou negociando, né, a minha venda, então, na minha nota fiscal sai R$ 10, e aí, em virtude, né, de algum motivo comercial que eu tenha feito, eu vou lá e falo, não, eu vou te cobrar R$ 9,50. Então, na própria nota fiscal, no cupom fiscal, já sai esse valor de desconto, tudo bem? E aí, automaticamente, esse desconto, que é o que a gente está falando, é uma dedução da receita, juntamente igual aos impostos, né, cancelamentos, devoluções. Então, são as deduções da receita. No entanto, pessoal, existem outro tipo de desconto, que é o desconto financeiro. Então, nessa mesma situação, vendi por R$ 10, o cliente não chorou desconto naquele momento, mas na hora que o meu financeiro foi ligar, por exemplo, para cobrar, falou, olha, você comprou aqui R$ 10 e tudo mais, e por algum motivo, ou ele pagou a menos, ou alegou que queria pagar um valor menor, negociou e fizeram um acordo, depois de ter vendido já na perspectiva de recebimento. Nesse momento, se for um momento financeiro, opa, aí já é um tipo de desconto diferente, né? Aí esse desconto já vai para a linha de despesa financeira, que você deu esse desconto depois de estar feito o acordo comercial, legal? Então, geralmente, o desconto concedido, né, acaba sendo no momento comercial ali da venda, a empresa lança o valor cheio e depois existe o valor de dedução na nota. Isso acontece muito, pensando na perspectiva de nós, como consumidor. Você tem lá, por exemplo, aquela Black Friday, né, que o pessoal até brinca que é a Black Fraud, né? E aí tem alguns produtos com desconto. E aí você tem lá um produto que você vai comprar, um iPhone, sei lá, R$ 15.000 por 7 mil. E esse desconto para a empresa, na nota, ela sai 15 mil como grupo e vai ter uma linha de desconto. Então, essa linha de desconto para a empresa já é uma dedução da receita, porque ele já sabe que aquele valor não vai ser recebido em virtude do desconto que ele está dando, tá bom? Então, já vai ser uma linha de retificação do valor do preço de venda. Então, aqui o valor é de R$ 1.000. R$ 1.000 negativo. Vamos seguindo aqui. Depois eu tenho devoluções de venda. Opa, essa aqui é informação importantíssima. O que é essa devolução de venda? Devolução de venda praticamente é o quê? Eu fiz a negociação, enviei para o cliente. Por algum motivo ele não aceitou e voltou. E aí a gente tem que entender esses motivos. Qual foi esse motivo? Enviei a quantidade errada, produto errado, não estava na qualidade esperada. O que aconteceu? Então, quando a empresa vê essa informação de devolução, ela tem que, opa, departamento comercial já tem que alerta amarela de atenção. Tem que tomar cuidado, tem que entender o que está acontecendo nessa devolução. Ah, passou o prazo, quis receber mais, né? Então, a devolução de vendas também é uma dedução da receita, tá? É um valor que eu já sei que eu não vou receber. Devolução de R$ 10.000. Por enquanto, como a gente só tem um faturamento 100 mil, considerando uma devolução de 10 mil, a gente começa a preocupar. Opa, diante do que a gente classificou até o momento, né? Bom, se eu vendi 100 mil, 10 mil, devolução é 10%. O que aconteceu? O que está acontecendo nessa empresa? O vendedor está tentando empurrar o produto, e que é, né? No mínimo, vai o questionamento. Ok? Depois nós temos gastos com os produtos vendidos, né? Vou lançar aqui essa informação. Esses gastos com os produtos vendidos é justamente o custo das vendas. Então, para obter aquela receita, aquele faturamento, não foi de graça, custou alguma coisa para a empresa, tá? Então, aqui são os custos das vendas. E esse custo das vendas vão ser de quanto? R$ 50.000. Metade ali do que a gente já classificou. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, vão comentando ali no chat, tá? Eu vou seguindo. Fique à vontade se quiser abrir o microfone também. Depois o COFINS. Opa, COFINS aqui eu já vejo que é um aspecto tributário, né? É o imposto sobre o meu faturamento. Legal? Então, à medida que a empresa ela vai efetuando vendas, existem alguns tributos. Imposto sobre a circulação de mercadoria, o ICMS, imposto sobre a prestação de serviço, ISS, e os impostos sobre o faturamento, né? Geralmente é o PIS e o COFINS, né? Em cima daquele faturamento. Então, aqui no caso, eu vou entender que isso aqui também é uma dedução da receita, tá? Vai reduzir o valor.
Assim como a gente pode usar uma analogia para entender esses impostos como um olerite. Você é contratado por um valor e tem umas deduções que já vêm direto na sua fonte do seu olerite. Essas deduções geralmente são os impostos, né? O INSS, o imposto de renda, dependendo do quanto que você ganha, para assim achar o seu salário líquido, né? Então, essas deduções aqui da Receita, por fins, nesse caso, né, são de 22.800, né? 22.800. Beleza? Agora sim, né? Faltou o zerinho, colocamos, fechou o COFINS. Depois, eu tenho gastos com mercadoria vendida. O que seria esse gasto com a mercadoria vendida? Eu já não tive ali um outro com produto, né? Qual que é a diferença dos dois, né? Então, o gasto com a mercadoria justamente é ligado ao comércio. Opa, quanto eu comprei daquele compro, o que foi o custo, né? Relacionado à venda. Ok. Já o gasto com produtos são justamente as matérias-primas. Então, o que eu já começo a perceber aqui? Por enquanto, a gente classificou uma receita relacionada à venda de mercadorias, né, que foi a primeira. Classificamos quanto que custou para essa empresa vender aquela mercadoria, né, ter 100 mil de faturamento, que é esse caso aqui agora, né, custo de vendas. Também foi 50 mil, também foi 50 mil. E também ele já tinha adiantado para nós, ó, que já tinha um gasto com produto vendido de 50 mil, ou seja, provavelmente vai ter uma receita com produtos vendidos. Está relacionado, eu compro matéria-prima, vendo produto acabado. Então, exemplo, vou fazer um brigadeiro, vou precisar lá do chocolate, vou precisar de todos aqueles elementos, né, para poder fazer o brigadeiro, leite, né? Então, pego todas essas matérias-primas que fazem parte, né, para montar um brigadeiro e tudo, açúcar, né, principalmente, compro e ele sai um produto acabado diferente. E as embalagens, obviamente, também. Legal? Então, eu já sei que, em virtude de ter passado o gasto do produto vendido, provavelmente ele deve passar também, muito em breve, na classificação, na listagem, o faturamento com esses produtos. Legal? Vamos seguindo, então. Receita com produto. Olha só, agora ele passou, foi só falar. Receita com produto. Também 100 mil reais. Você fala, não, mas esse empresa aqui está um padrão, hein? Vende 100 mil reais de produto. Vende 100 mil reais de mercadoria. Cada um custa o mesmo valor, 50 mil, né? No mínimo fica uma reflexão. Ou essa empresa é 100% padronizada, ou tem uma maquiagem aí na contabilidade, né? Já começa a refletir, ó. Então, essa receita de produtos é receita bruta operacional. 100 mil reais também positivo, né? Então, aqui eu já vejo que o faturamento dobrou, né? 200 mil reais. O que mais que eu tenho? IRPJ, né? Esse aqui é bacana. Esse tal do IRPJ. Esse aqui é que geralmente o brasileiro arrepia, né? O imposto de renda. PJ, pessoa jurídica, né? Então, existe um imposto de renda pessoa física, existe um imposto de renda pessoa jurídica. Em cima do resultado que você apurar, se tiver positivo conhecido como lucro, o empresário tem que recolher o imposto de renda, tá certo? Então, o imposto de renda vai ser a conta de imposto de renda juntamente com a contribuição social sobre o lucro líquido. Em cima do LAIR, lucro antes do imposto de renda, tá? Já já a gente vai montar a estrutura e vai conseguir enxergar todo esse plano de contas, tá certo? Então, diferentemente daquele COFINS que a gente lançou, que é o imposto sobre o faturamento, esse aqui é o imposto sobre o resultado, tá? Sobre o lucro, juntamente com a contribuição social sobre o lucro líquido. Beleza? Então, vamos lançando aqui o valor negativo. Depois nós temos adiantamento a fornecedores, dividendos a pagar, impostos a recuperar, depreciação acumulada. Aqui eu vou até destacar esses aqui na tela. Essas aqui são contas de resultado? O que vocês me dizem, pessoal? Adiantamento a fornecedor, dividendos a pagar, impostos a recuperar e depreciação acumulada? Será que são contas de resultado? Vamos por partes, né? Adiantamento a fornecedor. O que vem a ser esse adiantamento a fornecedor? Vou jogar aqui. Adiantamento a fornecedor é quanto eu, empresa, eu pago o meu fornecedor para uma mercadoria que eu ainda não recebi. Então, adiantamento a fornecedor foi o que a gente, inclusive, falou dos primeiros bate-papos, né? Não é uma conta de resultado. É uma conta patrimonial. Então, se eu, empresa, paguei para um fornecedor de uma coisa que eu ainda não recebi, então eu tenho o direito de cobrar ele essa mercadoria que eu ainda não recebi, já visto que eu já paguei. Essa conta de um ativo circulante. Então, eu já vejo que aqui houve um equívoco, né? Misturaram contas de resultado com contas patrimoniais. Legal? Então, o simples fato de você adiantar, pagar para o fornecedor uma mercadoria que você não recebeu, não configura uma conta de resultado.
Você transferiu o seu dinheiro para o fornecedor e agora está aguardando chegar a mercadoria. Na hora que chegar a mercadoria e você comercializar ela, aí sim é caracterizado como custo, né? Então aqui nós vamos classificar como ativo em 1.500. Nos ativos a gente lança positivo, ok? São naturezas ali, né, de investimentos, né, que a gente tem no recurso. Dividendos a pagar, a própria palavrinha já define, né? A pagar são passivos, dívidas, né? Então, a pagar são passivos geralmente circulantes. Eu apuro o resultado, está positivo, pago um pouco. E aqui ele já antecipa uma análise nossa. Se ele tem dividendo a pagar, significa o quê? Significa que ele já teve um resultado positivo, senão ele teria a distribuição de dividendos. E o dividendo a pagar é de R$ 500. Por serem passivos, tá? Ou seja, origem de recursos, de onde o dinheiro veio, nós lançamos com o sinalzinho de negativo. R$ 500 por ser um passivo. Depois nós temos impostos a recuperar. O que seria esse tal de impostos a recuperar? O imposto a recuperar é o seguinte. Geralmente o pessoal, né, vai pelo simplista. Imposto, opa, já é despesa. Calma, né? Toma cuidado. Quando eu falo imposto a recuperar, é o seguinte. Quando eu faço compras, essas compras, né, dependendo da modalidade do regime tributário da empresa, por exemplo, se a empresa for optante pelo regime de lucro presumido, toda vez que ela compra, de maneira geral, parte do ICMS, que é relacionado à circulação de mercadoria, ela gera um crédito, como se fosse uma ideia de um cashback, quando você compra numa loja aí de marketplace, né? Você fez aquela compra, ele te fala, cara, se você comprar comigo, depois de 30 dias, geralmente, você vai ter lá um valor de X reais em cima do valor que você está comprando. Como se fosse nesse sentido, tá? Então, na empresa, existe essa regra, lógico que depende da regra fiscal, do produto e tudo mais. E se geralmente a empresa é do lucro real, além do CMS, ela também crédito tributário do PIS e COFINS, né, que são os impostos sobre o faturamento. Então, existe essa possibilidade de a empresa comprar, ao invés dela ficar só pagando imposto, ela gera esse crédito, que ela amortiza o crédito que gerou de imposto, justamente com o valor que ela tem a pagar para o governo, né, para fazer a apuração correta. Então, esse imposto a recuperar é um ativo circulante, tá? E por ser um ativo, nós vamos lançar ele positivo aqui no nosso demonstrativo. Beleza? Então, cuidado aí para não sair classificando de maneira genérica todos os impostos, tá? Como a linha de resultado. Tem que entender que tipo de imposto que ele está falando. Depreciação. Então, tem um negócio interessante. O que é a depreciação em si? Depreciação é a perda de valor dos bens imobilizados. Comprei igual, como a gente disse, o carro. Passou-se o tempo, ela vai depreciando, contabilmente falando. Então, essa depreciação é uma conta que retifica os meus ativos. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque existe a depreciação que é lançada lá no resultado, lá no DRE, que realmente é uma despesa, e existe a conta de depreciação que corrige o meu ativo. Porque, por exemplo, se eu compro um carro por um valor, e eu sei que vai passando o tempo, ele vai reduzindo, né, por conta do desgaste e tudo, então, existe uma conta lá no meu ativo, que a gente chama de conta retificadora, que justamente corrige, né, esse valor contábil à compra do meu veículo, para ficar com o valor atualizado. Então, nesse caso, como ele falou, depreciação acumulada, é justamente essa conta que vai corrigir o meu ativo circulante. Se for só depreciação ou despesa de depreciação, a gente lança diretamente no resultado, tá? O valor aqui de 7.500. E por ser uma conta retificadora do ativo, eu vou lançar ele com um sinalzinho oposto, né? A gente está lançando os ativos como positivo, eu vou lançar como negativo. Por quê? Porque eu já sei que é uma conta que vai corrigir as minhas contas de ativo. Perfeito? Então, até o momento, nós fizemos aqui, ó, metade dos lançamentos do que ele já passou, tá? Eu queria ver se o pessoal está conseguindo acompanhar aí, se já tem alguma pergunta, né? Como é que tá aí, pessoal? Coloca ali para mim no chat, se ficar mais fácil, pode abrir o fone aí e falar. Tranquilo? Ok, então vamos seguindo, né? Vou passar aqui para o lado direito, opa, voltando aqui. Agora, comissões de vendedores. Essa aqui é bom, né? Se eu estou pagando muito comissão, isso é um sinal bom, significa que o pessoal está vendendo. Tem muito empresário, gestor, diretor que acha ruim pagar comissão. Não é? Comissão é a melhor despesa que você tem que ter, porque você está pagando ela, é porque o cara está gerando resultado. Lógico que depende da política de comissão, mas geralmente gira em torno de 5%, às vezes 10%, né? Dependendo ali da política da empresa. Então, é uma despesa operacional. Despesas operacionais, né? Deixa eu ver se a gente colocou no plural.
despesas operacionais. Sai igual. Beleza. Então, despesa operacional no valor de 9 mil. Ok. Depois eu tenho o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, 36 mil reais. Esse ICMS é uma dedução da receita, né? Justamente é uma conta que já vai reduzir logo embaixo do faturamento, né? A informação do que eu vendi, eu já sei que esse valor não é meu, né? É do governo. Juntamente com o PIS e o COFINS, né? Então, 36 mil reais. Beleza, já lanço o ICMS. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o serviço de telefonia. Ó, serviço de telefonia. Serviço de telefonia, 750. O que é esse serviço de telefonia? Praticamente ali é o telefone que a empresa tem para fazer as ligações e tudo, né? Esse telefone aqui é uma despesa operacional. Uma despesa operacional no valor de 750 reais. Vou lançando. Beleza, né? Então, telefone, água, energia, a gente viu bastante conta de despesa ali, né? E os impostos também praticamente em peso. CMS, PIS, COFINS, teve até devolução, né? Energia elétrica, 7.500, também é uma despesa operacional. Será que essa empresa vai dar lucro, hein? Tanto de despesa para esse pouco de receita? Depois nós temos folha de pagamento, 30 mil reais, né? Também despesa operacional. Até que enfim chegou as pessoas, né? Então, folha de pagamento, despesa operacional, 30 mil. Beleza. O que mais que ele tem? INSS. Agora a gente faz a pausa, né? Como a gente fez no FGTS. Então, o que é esse tal de INSS? Esse INSS aqui, pessoal, é a parte que a empresa tem que pagar, né? Previdenciária, para o funcionário aposentar. Como que funciona isso? Então, o funcionário ele é registrado, ele é descontado, tá? Do holerite dele, o INSS. Mas quem paga mesmo é a empresa. Então, a empresa ela desconta do funcionário e ela vai lá e quita a guia de todos os funcionários. E existe também o INSS patronal, que é a parte da empresa, né? Um gasto da empresa também. Legal? Então, o INSS, basicamente, né, trocando em miúdos, é o valor que é recolhido de maneira compulsória, obrigatório, você não tem o direito de escolha, se você quer ou não, né? Pela legislação atual, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Que, em tese, você contribui para aposentar. Perfeito? Infelizmente, as regras têm mudado bastante em termos de prazo de contribuição, idade, né? Enfim. Então, o pessoal está tendo que trabalhar aí um pouco mais de 30 anos, né? Dependendo se for uma mulher e tudo mais, para poder aposentar. É? Então, para a empresa, isso daqui, né? Ela recolhe e também tem a parte patronal, reconhecido como a despesa operacional, no valor de 3 mil reais. Lançando aqui. Beleza? Depois nós temos material de limpeza, padrão aqui, né? Opa, a empresa tem que estar bonitinha, legal, né? Não posso esquecer de limpar a mesa, né? Imagina, chega lá o chão tudo sujo. Então, esse material de limpeza, lembrando que aqui está na ordem mensal, né? Então, 300 reais de material de limpeza. Ok? Depois vem multa de trânsito. Essa multa de trânsito aqui, a gente também faz uma pausa. A multa de trânsito é uma despesa? Sim, não tem dúvida disso. Ok. Mas o que aí acontece? O governo ele fala o seguinte: opa, Eduardo, multa de trânsito você pode lançar assim como uma despesa. Mas, para apuração do meu imposto de renda, você estorna ela. O que o governo está querendo dizer com isso? Tá? Só tem uma legislação. Porque algumas despesas são reconhecidas como que não fazem parte das despesas da operação. Porque a multa de trânsito, em tese, não faz parte da sua operação rodar. Você, por um descuido, talvez, né, o seu funcionário, você tomou aquela multa de trânsito. Aí, resumindo, o que o governo está querendo dizer? Então, se você tomar muita multa, você vai pagar menos imposto de renda. E aí não é problema meu, foi um descuido seu. Então, eu não quero que você pague menos imposto de renda, não. Então, multa de trânsito, eu não aceito. Né? Isso é lógico que é só analogia que eu estou, né, evidenciando para ficar mais fácil traduzir a legislação. Então, não aceito, o governo fala, não aceito que você lance como uma despesa da operação. E como que a gente lança? A gente lança como outras despesas operacionais, para justamente não interferir na apuração do imposto de renda. Então, você sabe que essa aqui, infelizmente, o fisco ele não aceita, apesar de você saber que é uma despesa, tudo bem? Então, outro exemplo também. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos, e nessa empresa eu tenho um cão-guarda. Esse cão-guarda, né, como a gente sabe, o animal ele pode ficar doente. E aí eu vou levar, por exemplo, no veterinário, e a gente sabe que também, às vezes, acaba ficando um pouquinho caro, né?
Vamos supor que eu gastei 15 mil reais com esse cão, né? Teve que fazer uma cirurgia, complicação e tudo mais, mas passou bem. Esses 15 mil reais o governo fala, você pode lançar como despesa, mas não é despesa da sua operação. Afinal de contas, você presta serviço de treinamento e consultoria. Então, você lançando essa despesa de 15 mil reais, se fosse a despesa convencional, você ia pagar menos imposto de renda para mim, né? Então, pode. Então, você lança como outras despesas operacionais. Lógico, tá, gente? A gente está fazendo essa ressalva e comentando isso, falando das empresas que são optantes pelo lucro real. Ou seja, só paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido se apresentar um resultado positivo. Para as empresas de menor porte, simples nacional, lucro presumido, o próprio imposto de renda já é pago em cima do faturamento. Então, o governo não quer nem saber das suas despesas. Por isso que, na prática, nem existe uma fiscalização tão forte, por enquanto, para saber se a empresa está fazendo um balanço patrimonial, se está fazendo um DRE. Por quê? Porque essas pequenas empresas, elas já são recolhidos todos os impostos em cima do faturamento. Então, o Simples Nacional, ele pega lá todos os impostos que existem, agrupa numa única alíquota e paga. No lucro presumido, ele presume que você tem lucro e já recolhe ali também, em cima do faturamento. Agora, a empresa do lucro real, que geralmente para empresas de um pouco maior porte, maior faturamento, você só paga o imposto de renda se você tiver lucro. Ressaltando, imposto de renda. Porque às vezes a pessoa fala, não vou pagar imposto de renda. Uma coisa é você falar imposto, que tem vários. Agora, imposto sobre aquela renda, sobre o lucro, efetivamente, se você não tiver resultado positivo, você não paga aí. Beleza? Então, vamos separar aqui a multa de trânsito, R$ 1.500, negativo. Beleza? Isso é o que o Vitor comentou, né? Uma despesa indedutível do IR. Perfeito. Essa é a definição, viu, Vitor? É exatamente isso. Vamos pegar aqui depois a tarifa bancária de 2.500. Tarifa bancária, despesas financeiras. 2.500. Foi isso mesmo, né? 2.500. 2.500, beleza. E depois eu já tenho também o rendimento financeiro. O que é esse rendimento financeiro? Rendimento financeiro aqui é o inverso, né? É uma receita financeira. Você tem uma grana, colocou ele aplicado, automaticamente você recebeu uma receita financeira, que é conhecido como juros. Então, receitas financeiras de R$ 500. Beleza, então já lancei como receita financeira R$ 500. Então já sei que eu estou pagando juros, pode ser relacionado a empréstimo, a atraso. Também estou pagando tarifas bancárias, né? Tudo relacionado à despesa financeira. Mas existe uma conta que, por enquanto, não foi mencionada e que está gerando aí resultados. Essa receita financeira também pode vir dessa conta aplicação ou também motivo de clientes terem pago em atraso e aquele juro que o cliente paga em atraso, ele vem com uma receita financeira. Beleza? Depois eu tenho descontos obtidos. Opa! A gente viu um desconto aqui parecido, né? Vamos lá ver a diferença? Ver se eu acho ele aqui, ó. Desconto concedido. Então, desconto concedido, eu, empresa, eu concedi aquele desconto comercial. Legal. Uma situação, a gente viu que já reduz a receita. E agora eu tenho um desconto obtido. Ou seja, eu, empresa, negociei um desconto e ganhei esse desconto. Então, vamos pensar o seguinte, é o inverso. Então, eu, empresa, eu ganhei um desconto. Se eu ganhei um desconto, é porque eu vou deixar de pagar aquele valor. E se eu vou deixar de pagar esse valor, vai ser uma receita, caracterizada como também receitas financeiras. Ah, então é bom barganhar? É a melhor coisa que você faz. Então, as empresas têm que ter bons compradores nesse sentido, para obter desconto. Então, você obtendo desconto, você vai gerar uma entrada ali para a sua empresa. Legal? Então, essa receita financeira de R$ 500 também, positivo, né? Então, R$ 500 de receita financeira. Beleza? Depois eu tenho vendas canceladas, aqui também sinal, já liga lá para o departamento comercial, opa, tive devolução de 10 mil, agora cancelamento também de 10 mil, qual que é a diferença, né? De devolução e cancelamentos. Vamos classificar aqui primeiro. Então, deduções da receita, R$ 10.000, negativo. Cancelamento da mercadoria foi e voltou, pelos motivos que a gente mencionou, né? O cara devolveu por estar estragada, a quantidade errada, produto errado. E a venda cancelada, talvez foi uma falha administrativa. Ah, era permitido para o cliente A, foi para o B, saiu o endereço errado. Então, você cancelou ali antes mesmo de fazer a sua operação. Beleza? Então, essa é a diferença de cancelamento e devolução. O cuidado que eu tenho que ter na prática, no dia a dia, se eu tiver muito cancelamento, acaba chamando a atenção do fisco, tá? Então, é natural, faz parte do processo errar.
Mas se você estiver cancelando muita nota, isso pode dar muito problema. Ó, vou ilustrar um caso, tá? Lógico que eu estou contando esse caso, não é objetivo de falar mal de nenhuma empresa, nenhum empresário, mas casos que a gente acaba pegando aí na consultoria, legal? E também, lógico que esse caso não ilustra a minha opinião no sentido que eu concorde. Então, já vi casos de empresários que eles emitem a nota fiscal, emitem o boleto, e aí ele vai lá num banco ou numa factory e fala assim: banco, antecipa para mim esse título aqui. Tá aqui a nota, tá aqui o boleto. Aí ele vai lá, antecipa. Na hora que antecipa, ele vai lá e cancela a nota. Isso aí é a fraude, né? Tá totalmente errado. Mas, infelizmente, tem empresa que faz, né, trambiques aí. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Que aí, nesse caso, você está fazendo algo fora da contabilidade. Se for registrar isso, isso dá um problema gigantesco para você. Beleza? Então, tome muito cuidado aí. Tipo de empresa que você trabalha, né? Para não dar nenhum tipo de problema. Lógico que às vezes o gestor faz isso, né, de maneira inconsciente, tentando sobreviver, e às vezes esquece de pensar nas regras que existem, né, fiscal. Porque se você emitir uma nota, significa que a mercadoria foi para o cliente, você tem que receber. E se você antecipa ela, o que acontece? Você vai receber a grana. Então, vai ter um boleto que você vai ter que cobrir daqui um dia, que está no nome desse cliente. Que, inclusive, você emitiu talvez sem autorização, e depois você vem cancelando, isso pode vir dar um problema, tá? Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas que acabam acontecendo aí no dia a dia, beleza? Depois, gasto com serviços prestados. Opa, esse gasto com serviço prestado? É aqui o custo dos serviços, né? Então, o que eu já começo a entender aqui? Então, o cara, ele opera vendendo mercadoria, vendendo produto e prestando serviço. O cara faz as três pontas ali das fontes de receita, né? Então, aqui é uma receita bruta operacional também, R$ 100.000, né? Opa, é gasto? Achei que era receita. Então, peraí, perdão, custo. Aí não, né? Custo das vendas e R$ 50.000. Custo das vendas, R$ 50.000. Beleza, né? Receita está lá embaixo, né? Então, já estou adiantado, né? Então, gasto com serviço prestado, custo da venda, R$ 50.000. ISS, que é justamente o imposto dessa prestação de serviço, né? Se eu não tiver prestação de serviço, não tem ISS, dedução da receita, da mesma forma que o ICMS, valor de R$ 5.000. E agora sim, né? Receita com serviços, receita com serviço, receita bruta operacional. R$ 100.000 positivo. Beleza. Depois eu tenho a contribuição social sobre o lucro líquido e o PIS. Ambos são impostos. Só que a contribuição social sobre o lucro líquido é o imposto que vem junto com o imposto de renda, sobre o resultado, tá? Não é imposto sobre faturamento. R$ 2.596,50. E o PIS é o imposto sobre faturamento que vem justamente junto com o COFINS, com a dedução da receita. Então, existe essa diferença. Os impostos que vêm sobre a dedução, ICMS, PIS, COFINS, né? O ISS também no caso, e o imposto de renda e a contribuição social que vem sobre o resultado, tá? Então, nesse caso aqui, foi de 4.950. Beleza. Vamos lá registrar. Pessoal, tranquilo aqui, por enquanto tá dando para acompanhar. Como é que tá aí as dúvidas? Estou respondendo só o meu teclado que deu uma bugada aqui, mas confirma aí para mim, tá? Entendeu? Vou ver se vai voltar agora. Agora voltou. 4.950. Beleza. Seguindo aqui, então. Despesa antecipada. Essa aqui também a gente tem que fazer a pausa. Ó. Despesa antecipada, adiantamento de clientes,
provisão de perdas de estoque, empréstimo a diretor e IPVA a pagar. Porque nem sempre, né, tá, a conta de despesa efetivamente vai ser a despesa lançada da RE. O que é essa despesa antecipada? O próprio nome já diz. É algo que eu paguei antecipadamente, ou seja, não foi uma despesa convertida. Como assim, professor? Existe esse negócio? Existe. Exemplo prático: aluguel. Aluguel, geralmente, você mora, depois você paga, que é o que a gente conhece como vencido. Lógico, tem alguns lugares que o pessoal fala, não, você paga para depois você morar, é adiantado por conta de risco. O que seria despesa antecipada? Por exemplo, você vai lá e pega o aluguel do ano todo e fala assim, cara, tá aqui, ó, proprietário, estou pagando o aluguel do ano todo. Então, despesa antecipada é justamente isso. Você pagou algo, mas ainda não usufruiu. Legal? Então, a despesa antecipada basicamente é isso. Então, vamos pensar. Se eu paguei algo e ainda não usei, qual que seria a característica disso, né? O que vocês acham? Eu paguei algo e ainda não usei, é um direito que eu tenho. Se é um direito, é classificado como um ativo, né? Uma despesa antecipada, operação como um ativo, né? De circulante. Que é a mesma coisa que a gente fala quando existe o adiantamento, né, do fornecedor. É a mesma coisa. Então, o adiantamento do fornecedor está ligado ali ao seu fornecedor comercial. Né? Você foi comprar uma mercadoria que você revende, você pagou ele, mas ainda não recebeu a mercadoria. Então, está lá no seu ativo. E aqui é a mesma coisa, só que geralmente são fornecedores que não fazem parte do seu comércio ali, né? Como exemplo a gente falou do aluguel. Né? Então, poderia ser outro fornecedor também. Então, você pagou simplesmente adiantado. Isso acontece muito em seguro, tá, gente? Seguro, por exemplo, você paga lá, às vezes, à vista, só que o seguro tem a vigência de 1 ano. Como que é caracterizada a despesa do seguro? Na hora que passa o tempo. Na hora que você paga o seguro de 1 ano à vista, você não teve a despesa, só teve a saída de caixa. Na hora que vai passando mês a mês, aí você vai reconhecendo a despesa. Isso aí também é igual ao 13º. 13º, à medida que o funcionário vai trabalhando mês a mês, você reconhece contabilmente a despesa. Mas o pagamento só acontece geralmente no final de ano. Legal? Então, só para a gente contextualizar, R$ 15.000. Ativo, a gente vai lançar positivo. Né? 15 mil. Depois a gente tem adiantamento de clientes. Será que tem diferença? O que é adiantamento de cliente? Adiantamento de cliente é a melhor coisa que acontece do mundo. Você, empresa, recebeu do seu cliente o dinheiro adiantado sem você, empresa, entregar o produto, entregar o serviço ou a mercadoria. Então, o que acontece? Se eu, empresa, receber adiantado, opa, então eu tenho a obrigação, eu, empresa, de entregar esse serviço para o meu cliente. Então, é um passivo circulante. Beleza? Cuidado para não confundir adiantamento de cliente e fornecedor, são pessoas diferentes. Então, recapitulando, adiantamento a fornecedor. Nós, empresa, pagamos para o fornecedor. Fornecedor, tá aí o dinheiro, depois você me envia. Exemplo, quando você compra por internet. É o exemplo típico de adiantamento ao fornecedor. E o adiantamento ao cliente é a figura inversa. Você, como prestador de serviço, recebeu o dinheiro, mas ainda não prestou o serviço. Então, você tem a obrigação de prestar o serviço, né? 7.500, né? Como é passivo, vou colocar aqui negativo, tá? Beleza. Depois nós temos provisão de perda de estoque. Esse aqui é bacana, né? Seria essa provisão de perda de estoque. Bom, estoque é uma conta que eu tenho, né? De ativo e tá ali para comercializar, para gerar receita. Quando eu falo de provisão de perda, eu estou estimando que eu vou ter uma perda. Então, a provisão é estimativa, mas ainda não foi concretizada. Então, por exemplo, acontece muito provisões de produtos que são perecíveis. Você sabe que você pode perder. Assim como vendas que você faz no boleto. Você sabe que alguns clientes não vão pagar. Então, essa previsão é a conta retificadora. Da mesma forma que a depreciação. Então, essa provisão de perdas de estoque é uma conta de ativo circulante que vem corrigindo justamente a conta de estoque por uma possível perda que eu sei que pode ser provável que a empresa aconteça. Quando acontece a perda efetiva, ou seja, eu provisionei, agora reconheci a perda, aí sim eu lanço a despesa, tudo bem? Mas o simples fato de provisionar, eu lanço como ativo, e nesse caso eu vou lançar negativo, por ser uma conta retificadora, que vai corrigir, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando ali no chat. Passivo porque é um dever entregar, né? O Vitor levantou a mão, pode ficar à vontade de abrir o fone, o Vitor. Bom dia aí, todo mundo. Professor, só para tirar uma dúvida, na questão da provisão, toda vez que tiver uma provisão, eu já posso lançar ela como negativo, que aí a gente só lança no caso de ser uma futura perda, ou a gente também pode lançar provisionando ter um ganho futuro?
Existem os dois casos, excelente pergunta, né? O que acontece? Na contabilidade tem o princípio do conservadorismo, né? Ou seja, você prefere ali um estado que você pode ser surpreendido positivamente do que negativamente. Então, o que seria essas contas de provisão? Você sabe que daquele estoque que você trabalha, por exemplo, um produto principalmente que é perecível, infelizmente, por melhor que você tenha os melhores processos de controle, você sabe que parte daquilo pode acontecer como perda. Principalmente se você trabalha com processos, alimentos que são manipulados, por exemplo. Você sabe que não vai dar para aproveitar tudo, você vai ter essa perda. E pensando que isso pode acontecer, você já deixa provisionado para uma possível correção da conta, e se vir acontecer, já ter lançado lá na sua conta de resultado. Beleza. Agora, o que acontece? Os positivos, geralmente, o pessoal não lança. Porque se acontecer algo superior ao que eu espero, eu vou ser surpreendido positivamente, não negativamente, entendeu? Então, por exemplo, se eu não lançar a provisão, eu vou ser surpreendido negativamente. Porque eu vou perder meu estoque. O imobilizado, por exemplo, ele vai ser depreciado, então vai estar com o valor desatualizado. Então, se eu não lanço a provisão no caso dessas contas retificadoras, eu sou surpreendido negativamente. Agora, das contas positivas, se eu não lançar, tranquilo. Mas se acontecer, eu vou ser surpreendido positivamente. Legal? Então, seria Beleza. essa a ideia. Uhum, tranquilo, né? Então, no caso, a provisão é só para preservar, só para ter ali um respaldo para não ter uma surpresa negativa, porque é igual você falou, né? O positivo vai ser Isso, indiferente, o que vier de positiva já tá bom, já pode considerar. Não, mas exato. tranquilo, era isso mesmo que eu queria saber. Obrigado. Nada, exatamente. E aí, dependendo da questão das provisões como receita, aí eu tenho que entender o caso, né? Que às vezes são casos específicos. Então, por exemplo, a empresa ela tem um imóvel e esse imóvel ela decidiu alugar para uma pessoa. Esse imóvel estava desocupado, por exemplo. Ela decidiu. Aí a pessoa alugou. E aí, essa pessoa não pagou o aluguel. Aí ela entrou com o advogado, exigindo que pague o valor do aluguel. E aí você pensa, cara, se ele não pagou o aluguel, eu estou entrando com uma causa, né, com o advogado, eu já sei que eu vou receber provavelmente o principal e tem chance de eu receber juros e correções monetárias, não é? Legal, que seria a ideia. Eu poderia então lançar uma provisão de receitas, né, de juros e tudo? Poderia. Mas você usa esse princípio, né, de ser, você é mais conservador. Não vou lançar, não. Vou lançar no mínimo valor nominal. Porque se eu receber os juros e a correção monetária desse cara que infelizmente não pagou e tudo, aí eu sou surpreendido positivamente. Não vai afetar o resultado, vai afetar, na verdade, positivamente. Mas, se eu quiser, existe sim essa possibilidade. Só que com cuidado. Se eu lanço essa expectativa de receber esses juros e não recebo, tá vendo? Aí ele fere o princípio do conservadorismo. Aí o que acontece? Aí eu sou surpreendido negativo. Nossa, lancei, provisionei que eu ia receber essa receita, não recebi. Nossa, que pena. Aí reduzir o resultado, entendeu? Então, geralmente, o pessoal acaba fazendo nesse sentido, tá? Nessa modalidade. Show de bola, valeu. Empréstimo a diretor. Opa, esse aqui é uma conta que sempre recomendo o pessoal estar de atenção, né? Que é um ativo não circulante utilizava a longo prazo, né? Que eu costumo brincar, que é devo, não nego, pago quando puder, né? Então, o diretor é o dono da empresa, mas ele tem que tomar cuidado. Ele pode sair e ficar pegando dinheiro a todo momento, do jeito que ele quer, como ele quer. Legal? Então, o diretor, ele pegou o dinheiro do caixa, que não é dividendo e que não é prolabore, que é o salário, eu tenho que registrar. Ô, diretor, você tem que devolver. Então, você fez um empréstimo. Você quer igual funcionário. Se o funcionário pedir um dinheiro por RH, é caracterizado como adiantamento, ou o famoso vale. E o funcionário é descontado no próximo mês, não é? Inclusive, tem os limites de vale e tudo. Então, não é porque é diretor que eu não vou deixar de lançar, mas porque ele é diretor e tem as regalias. Por isso que eu lanço no longo prazo, e por isso que eu lanço com realizável a longo prazo, porque ele decide o prazo que ele tem que pagar. E o que tem que tomar cuidado em termos práticos? Geralmente, empresas que não têm lucro, o que eles fazem? Para o diretor sobreviver e ter o dividendo dele, ele faz o empréstimo. Então, se você pega uma empresa que no balanço o empréstimo do diretor está aumentando ano a ano, há grandes chances dessa empresa estar no vermelho. Porque ele só pega esse empréstimo porque a empresa está no negativo. Aí a gente começa a refletir, cara, se a empresa está no negativo, por que ele está pegando empréstimo? Primeiro, porque ele precisa sobreviver. E segundo, ele está sobrevivendo, mas está sangrando a empresa, né? Mas aí qual que é mais importante? É ele ou a empresa? Aí fica, é um dilema, né? Tem certo e errado. Mas uma reflexão muito válida. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de pegar um balanço aí da empresa e ele realmente representar a realidade, olha essa conta de empréstimo na diretora aí. Se ele estiver aumentando período a período, você vai ver que provavelmente essa empresa está no vermelho tem muito tempo. Tá
certo? E se eu pegar uma empresa que está no positivo e está fazendo empréstimo ao diretor, então esse cara está tirando mais do que o necessário, né? Por algum motivo, aí tem que entender as causas aí. Estou trocando de carro. Tem que ver. A empresa tem caixa suficiente para isso? Porque o que a gente tem que entender? O custo de oportunidade do negócio. Então, ao invés de eu reinvestir no meu negócio, estou emprestando para o meu diretor, para o meu sócio, enfim. Então, tem que entender, será que faz sentido para o negócio? Será que eu não estou tirando a falta, né, de profissionalismo? Né? Então, ficam as perguntas aí de reflexão. Né? A gente não pode afirmar o que é certo e o que é errado, vai depender de cada visão de gestão e profissionalismo que a gente quer implementar. Né? Mas fato é que você ficar fazendo isso em empresas SAs, provavelmente isso não acontece. Porque a empresa está listada na bolsa, o investidor vai ver e vai lá fora. Por que um pequeno negócio acontece? Então, a reflexão que a gente tem que ter. IPVA a pagar passivo relacionado a veículo, né? Passivo 2.500, vou lançar negativo. E fechou a bateria, né? Ufa, agora respira, né? Nossa, olha o tanto de conta que a gente lançou. 45 linhas. O que eu faço agora? Vem cá na guia, ó. Inserir. Deixa eu pegar o aplicativo de Zoom. Peraí, só um minutinho, gente. Que eu acho que eu não abri ele antes. Já volta aí a tela. A gente mostrando o zoom na tela, né? Que fica mais fácil. Pronto. Voltar aqui e voltar no Excel. Beleza. Agora vamos aqui na guia inserir. Vamos dar o zoom. Agora ficou bom. Tabela dinâmica, né? Dá para todo mundo ver. Beleza, vou tirar o zoom aqui. Aí o que ele fala? Ó, como eu não batizei a tabela, a partir da tabela número 1, ele vai abrir uma nova planilha. Vou dar OK. Vamos dar o zoom aqui também. Tirar as linhas de grade, né? OK. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar meu relatório. Aqui começa a ficar interessante. O que eu faço? Ó? Vou lá no campo de valor, ó. Clica, segura, arrasta. Joga aqui em valores. Beleza. Venho aqui nesse menu, ó. Setinha para baixo, ó. Configuração do campo de valor. E vou aqui em formato de número, tá? Quando eu vou formatar número, o que eu vou fazer? Vou falar para o Excel. Excel, nós estamos na moeda e aqui Brasil, né? R cifrão. OK, 2 vezes. Beleza. E já demos um resultado ali, né? Que aparentemente pode ser lucro, mas eu tenho que lembrar que tem contas patrimoniais também ali, né? O que eu faço agora? Vem cá no campo conta, clico, segura, arrasto, joga na linha. Depois, o que eu faço? Vem no campo classificação, clico, segura, arrasto, joga aqui, inclusive, acima da conta, né? No campo de linha. Tira o zoom, olha só o que ele já fez. Fez aqui o nosso demonstrativo. Como aqui a gente está falando de DRE, eu não quero ver contas de ativo, né? Então, o que eu faço? Eu clico aqui em uma conta mãe, né? Uma conta sintética, por exemplo, o ativo circulante, e vou aqui no filtro. Ó. Eu desmarco ativo circulante, realizava a longo prazo, e passivo circulante. Porque eu não quero ver isso daqui. Opa, ativo circulante não foi. Voltando aqui, pronto, tirou. Agora ficou custo das vendas, deduções, despesa financeira, operacional. Ó. Aparentemente só contas de DRE, mas também o bagunçado isso daqui, né? Bem bagunçado. Inclusive, ó, já vejo então resultado positivo. Beleza. OK, o que eu faço agora? Eu vou renomear isso daqui, ó. Rótulos de linha. Vou colocar DRE. Demonstrativo de resultado de exercício. Ou se eu quiser, eu posso escrever por extenso ali também. Beleza? Mas antes da sequência aqui, deixa eu só copiar o demonstrativo e colocar aqui ao lado os ativos, tá? Vou fazer o mesmo caso, só que ao contrário. Agora eu vou deixar os ativos. Só para a gente ter, né, as figuras de ativo ali. Opa, então olha só que interessante. Aqui eu estou vendo que ele tem uma conta de adiantamento a fornecedor, depreciação acumulada, despesa antecipada, imposto a recuperar, provisão de perda de estoque e empréstimo ao diretor. Então eu vejo que eu tenho algumas contas de ativo. Beleza? Posso até renomear isso aqui. Ativos. Lógico que talvez aqui não seja todos eles, né? Mas aqui eu já tenho as contas de ativo. E se eu quiser também, só para ilustrar, ficar separado, ó, ali ao lado, faço o mesmo filtro, tá? Só copio, seleciono, copio e colo. Deixo de passivo. Só para evidenciar, ó. Nessas informações que você me passou do seu caderninho, eu achei contas patrimoniais aí no meio, ó. Tá vendo? Então,
Tá lá as contas patrimoniais, adiantamento de clientes, dividendo, imposto, né? Lá tem algumas contas que eu posso chamar de passivos. Beleza, já deixei evidenciado ali. Ó. E o que acontece? No meu DRE, por isso que eu esse cara demonstrativo de resultado. No meu DRE, eu tenho uma estrutura, né, de contas ali. A primeira estrutura de contas que eu chego é a receita, né? Receita bruta operacional. O que eu posso fazer é renomear isso daqui, né? Jogar para a ordem. Então, como que eu faço isso? Ó? Eu venho aqui, ó, pessoal, dar um zoom para vocês enxergar. Quando eu posiciono com o mouse, ó, na hora que você posicionar aqui, ver uma setinha para cima, para baixo, direita, esquerda, ele vai permitir você clicar, segurar e arrastar. Peraí, eu cliquei antes da hora. Clica, segura, arrasta, e você arrasta ele lá para o topo. Lá para o topo. Aí você solta, pum, ele já posiciona. Essa é uma forma. Outra forma que tem também é você renomear isso daqui. Colocar um ponto receita bruta operacional, que ele já vai sair na ordem também. Então você tem várias opções, beleza? Aqui, como a gente já renomeou para não ficar mudando, né, os nomes, então vamos fazer isso, que é um trabalho super tranquilo. Você só tem que conhecer a ordem da DRE, beleza? Ah, professor, não conheço a ordem da DRE nem tudo, então eu recomendo. Vai lá no nosso portal, tem um vídeo, né, que nós fizemos a aula, já está gravado para vocês, que a gente comenta o que é um DRE, qual é o objetivo, a diferença de DRE, balanço patrimonial, a estrutura do plano de contas, tá? Então, você pode ir lá e assistir, que já tem essa aula prontinha para vocês. Então, receita bruta profissional, primeira linha. Qual que é a segunda linha? Deduções da receita. Clique, segura, arrasta, ó. Joga deduções da receita. Legal. Agora é o grande desafio, porque a terceira linha é justamente uma igualdade. É a receita bruta menos as deduções da receita, que é a receita líquida, né, da DRE. Opa, como que eu vou fazer isso? Então, aqui tem uma função bastante interessante, né? Então, como que a gente faz? Eu posso clicar em uma conta mãe, por exemplo, receita bruta operacional, tá? Tem que estar necessariamente clicado numa conta mãe, senão ela vai dar certo. Então, observe principalmente para quem nunca fez isso, tá certo? Ó, você vem aqui em tabela dinâmica, análise tabela dinâmica, e você vem aqui em campos, itens e conjuntos. E aí nós vamos clicar em item calculado. Quando eu clico em item calculado, deixa eu tirar o zoom. Olha que interessante que ele abre para mim, ó. Ele abre todas as contas que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? E me permite fazer subtrações ou adições, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou chamar o nome. Vou colocar assim, entre parênteses, igual. Receita líquida. Ou receita líquida operacional. Faz, né? Qual que é a receita líquida operacional? É a receita bruta operacional, ó, de 2 cliques, menos a dedução da receita. Só que, ó, cuidado, como a gente lançou as deduções da receita negativo, se eu colocar menos, vai ficar menos comendo e vai somar. Então, aqui eu vou colocar mais, por conta que o sinalzinho que a gente lançou no DRE está negativo, tá? Cuidado com o jogo de sinal. E vou selecionar aqui as despesas, deduções da receita, perdão. Cadê deduções da receita? Deduções da receita, ó. Então, lancei lá, vou dar um OK. Na hora que eu dou um OK, ó, você vai ver que ele impactou já no outro relatório dos ativos, né? Que ele vai criar um campo, né? Se quiser, inclusive, eu posso vir aqui, ó, tirar essa receita líquida, tá? Mas ele vai criar em todas as tabelas dinâmicas. Ele vai criar, olha só, a receita líquida operacional aqui. Só que você vai ver que ele vai criar informações abaixo também, porque ele está pegando todos os lançamentos de receita bruta, todos os lançamentos de deduções. Como são informações que não interessam para a gente clica nesse menuzinho aqui, ó. Clica no menos, para ele não mostrar essas informações, ó. Então, receita líquida operacional ele achou. O que eu faço? Do mesmo procedimento, clico, seguro, arrasto, ó. Levo lá para cima e coloco abaixo da receita, abaixo da dedução da receita, né? Se eu fizer um rascunho aqui, ó, nossa, mas será que está certo? Ó? 300 mil reais mais 89, né? Que o mais com menos ele fica com menos. 210, 250. Ah, então ele fez a conta certa. Pronto, já tem a receita líquida operacional ali também. Beleza? Então, essa é uma forma que a gente tem de inserir um item calculado. E aí você consegue fazer o seu DRE dinâmico. Ele já vai manipulando as informações. Se altera a receita bruta, se altera as deduções, ele já recalcula automaticamente. Beleza? Então, olha só, vamos seguindo aqui. Depois da estrutura de DRE, inclusive aqui veio certinho, não precisa de ajuste, ó, veio o custo das vendas, tá correto. Depois do custo das vendas, eu tenho o lucro bruto, que é o quanto que eu ganhei na minha operação. Como que eu faço para ele ter uma igualdade do lucro bruto?
Então, eu deixo selecionado uma conta, né, sintética, uma conta mãe, que eu estou deixando selecionado o custo das vendas. Venho aqui na análise tabela dinâmica, o procedimento é o mesmo, tá? Campos itens conjuntos, item calculado. Mesmo procedimento, ok? E o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui igual. O nome você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou colocar igualdade só para a gente saber que são os cálculos, né? Lucro bruto. O que vai ser o lucro bruto? O lucro bruto vai ser a receita líquida operacional, foi um cálculo que eu já fiz. Então, observe que eu tenho que fazer as fórmulas corretas. Se eu fizesse aqui errado, como eu estou pegando a base da anterior, ele vem efeito cascata, né? E como o custo está negativo, eu vou colocar mais, tá? Porque mais com menos, menos. Mais os custos das vendas. Beleza. Simplesmente clicando aqui nas informações ele já fez, ó. Receita líquida operacional, mais custo das vendas. Vou dar um OK. Ele vai criar a conta de lucro bruto. Se eu quiser, eu venho aqui nos ativos, só para não ficar crescendo as informações, desabilita. Lucro bruto. Tá? E já sei que ele vai aparecer aqui também no meu DRE. Do mesmo jeito, ele pega todas aquelas contas, né? Como a gente já sabe que não é do nosso interesse, a gente clica aqui no menos, ó. Ele já reduz. Clique, segura, arrasta, ó, e leva ele lá para cima, ó, debaixo dos custos. Tem um lucro bruto de 60 mil reais. Se eu quiser também, eu posso fazer para comprovar. Ah, uma receita líquida de 210, 250. Com custo de 150 mil reais, dá isso de lucro bruto mesmo? Dá isso de lucro bruto, tá certo? Então, aqui o cálculo vai ser perfeitamente. Lógico que para isso eu preciso entender da estrutura do DRE e saber essas informações que nós estamos passando para vocês, né, de tabela dinâmica. Ok? Então, tem o lucro bruto. Depois do lucro bruto, o que vem? Aqui está errado, né? Está despesa financeira e tudo. Mas são despesas operacionais. Então, vou colocar aqui minha despesa operacional, vou arrastar para cima. Beleza, então, despesa operacional é uma conta que vem. Depois, eu tenho outras despesas operacionais, que é a multa, né? Que é indedutível. E depois eu tenho outras receitas operacionais. Vem tudo nessa sequência. Nossa, mas a outra receita operacional, que foi a venda do veículo, vem aqui? Vem aqui. Inclusive, olha o impacto dela. Essa outra despesa operacional, ela soma com a despesa da operação. Como ela é uma entrada, o que vai acontecer? Ela vai distorcer as minhas despesas. Então, como eu fiz uma venda de um veículo, o que vai acontecer em termos práticos? É como se eu reduzisse o montante das minhas despesas naquele período. Então, naquele momento, ele vai reduzir as minhas despesas por ser uma entrada. Por isso que a gente classifica como outras receitas operacionais para evidenciar isso. Porque como eu tive 70 mil reais de despesas na minha operação, 1.500 de multa de trânsito, que é indedutível, e mais 50 mil reais de receita, o que ele vai fazer, resumidamente? Mais 50 com menos 70. Então, minha despesa vai cair para menos 20, né? E aí que eu tenho que tomar cuidado. Foi um caso ativo, só em virtude de você ter vendido o veículo. E olha que interessante, o meu lucro bruto foi 60, só a despesa operacional foi 70, essa empresa não está legal, não. O que salvou ela, já fazendo uma rápida análise, foi essa venda do veículo. Se não tivesse essa venda do veículo, caixão e vela preta, pelo menos nesse período aqui, não teria um resultado operacional bacana. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos construir o lucro operacional. Então, a gente vem aqui, ó. Análise tabela dinâmica, campos itens conjuntos. Vamos colocar o item calculado. Deixa eu ver se eu deixei selecionado o campo mãe. Ah, não deixei ela. Vou criar aqui. Despesa operacional, por isso que ele não deu. Então, vamos voltar aqui. Campos itens conjuntos, item calculado. Tá vendo? Se não tiver selecionado a conta mãe, ele não deixa criar o item calculado. Como que eu vou criar isso aqui, né? O meu lucro da minha operação, que é informação importantíssima. Eu vou pegar o lucro bruto, que é o último que eu já calculei. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou renomear aqui, ó. Dar um nome, né? Igual lucro operacional. Beleza. Depois eu vou para a fórmula. Aí como que eu vou fazer a fórmula? Vou criar aqui, clicar né, no lucro bruto. Cliquei no lucro bruto. E aí eu vou fazer o quê? Opa, deixa eu zerar isso aqui. Lucro bruto, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou somar com a despesa operacional. Por que eu vou somar? O mesmo modelo que a gente já falou, porque a despesa operacional está negativa. Eu só coloco menos com menos ele mais. Tá certo? Cuidado com esse jogo de sinal aí. Despesa operacional. E o que mais que eu tenho que fazer? Eu também tenho que somar com as outras despesas operacionais, tá? Outras despesas operacionais e também com as outras receitas operacionais. Mais outras receitas operacionais. Então, observe que eu fui colocando mais em sequência, que eu tenho 3 somatórios. Ó. O lucro bruto, que é o resultado anterior,
mais a despesa operacional, mais outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. Dou um OK. Tira aqui das contas do ativo, né? Filtro. Se eu quiser, depois eu posso fazer isso de todas, né? Mas eu já vou tirando o que está ali do lado, para não ficar ali muita informação para a gente ver. E venho aqui, lucro operacional, clico no menuzinho e já arrasto ele para cima. Vamos arrastar ele para cima aqui até despesa operacional. Outras receitas operacionais, é verdade. E olha só, o que ele fez aqui, então? Ele pegou 60 mil reais, ele pegou 60 mil reais, reduziu da despesa operacional, reduziu da multa e, nesse caso, somou com a receita da operação que foi venda de veículo. Que deu, então, nesse caso, vamos ver se a gente fez certo aqui, 110, o nosso lucro deu 37. Acho que no rascunho que eu fiz aqui, eu fiz errado, né? No rascunho que eu fiz errado. Acho que o mais que eu fui fazer não foi dando sequência, né? Então, vou fazer novamente. Lucro operacional, mais... Agora sim pegou. Despesa operacional, mais receita operacional. Vamos ver se bateu. 37.850, 37.850. Então, olha que interessante. O que salvou ele, só de eu olhar o lucro bruto e despesa operacional, já sei que ele teria no prejuízo. Prejuízo de 10 mil reais aqui, ó. Já mostra pra gente. 10 mil reais. Mas como ele vendeu um veículo de 50 mil reais e teve uma multa de trânsito de 1.500, então chegou no resultado, ó, 37.850. Então, simplesmente selecionando as células também, ele já vai fazendo esse somatório. Então, esse lucro operacional nosso está validado. Beleza? Só que a gente já tem que colocar isso no relatório. Só existiu porque ele vendeu o veículo. Se não fosse isso, já era, né? Depois, o que vem do lucro operacional? Receitas e despesas financeiras, né? Aí tanto faz a ordem, tá? Você colocar a despesa primeiro, a receita financeira primeiro e tudo mais. Clica aqui no lucro operacional, vem de novo a análise tabela dinâmica e vou criar outro item calculado, que é o meu LAIR, né? LAIR. Quem vai ser o meu LAIR? Vai ser o meu lucro operacional, mais as receitas e despesas financeiras. Vamos ver se nós achamos aqui, ó, receita financeira, mais despesas financeiras. Beleza, dá um OK. Tiro aqui também do lado, né? Para não ficar com muita informação na tela do layer. OK? Então vamos lá, vamos pegar o nosso layer aqui. E já reduz aqui também o layer. OK, então o nosso layer, ele deu, vamos ver se deu certo essa continha, 98, será que nós fizemos alguma conta errada, hein? Vocês perceberam aí, ó. Lucro operacional de 37, mais despesa financeira de 10, mais receita financeira de 1.000, né? Tem que dar 28. Então, provavelmente nós fizemos alguma coisa errada aí no nosso layer que não bateu, né? Então, vamos lá, vamos certificar o que a gente fez. Tem que análise tabela dinâmica. E vamos aqui pedir para ele listar as fórmulas, né? Que aqui ele vai mostrar tudo que a gente fez, olha só. Mas não apareceu. Vamos listar as fórmulas, né? Ah, agora apareceu. Ó, vamos ver o que ele fez no layer. Ah, fizemos errado, ó, pegamos as deduções da receita e não o lucro operacional. Então, aqui esse listar fórmulas, ele dá para nós o passo a passo, né? Deixa eu dar um zoom aí, de repente, para enxergar melhor. Agora dá para ver, né? Então, olha só. Ah, por isso que o Lair deu errado, porque eu peguei as deduções da receita e somei que a receita e a despesa financeira. Na verdade, tinha que ser o lucro operacional, né? Perfeito. Então, vamos corrigir isso daí. Então, vamos lá. Como que eu faço? Clica aqui numa conta sintética, né? Análise tabela dinâmica. E venho aqui, por exemplo, na ordem de resolução. Como o meu layer está errado, o que eu vou fazer? Eu vou excluir ele. Excluir. Vou fazer de novo. Perfeito. Então, excluir ele. Vem aqui em item calculado e vamos fazer novamente. Layer. Vai ser, nesse caso, o lucro operacional. Vamos ver se eu pego certo agora, né? Lucro operacional. Opa, peguei de novo a dedução da receita, tá vendo? Ó, tinha alguma coisa no mouse ali que ele tá. Vou clicar em inserir item agora. Ah, agora deu certo. Lucro operacional mais receitas financeiras. Vou clicar em inserir item para ele não pegar outra ali avulso. Mais despesa financeira, né? Clique no item, inserir item, que ele já faz da forma. Vou dar um OK. Opa, vamos ver se agora vai bater? Vou tirar aqui dos ativos.
Pronto, tirei dos ativos. Vamos reduzir aqui o valor. Opa, bateu agora, né? Aparentemente bateu. 28.850. Beleza, bateu. Então, o que eu percebo aqui também? Se eu fizer um item calculado errado, tem a opção que você pode listar as formas, certificar se fez errado. Se fez errado, você vai lá, corrige, tá tudo certo, tá tudo bem. E falta o último agora, né? Lucro líquido. O mesmo procedimento. Item calculado, que eu já vou fazer um pouco mais rápido, né? Já que a gente fez várias vezes, né? Lucro líquido. Como vai ser esse lucro líquido? Nós vamos pegar aqui o campo de layer, seleciono ele, ó, inserir item, mais imposto de renda e contribuição social. Seleciono ele, inserir item. Dou um OK. Pronto, agora eu já sei que vai fechar, né? Vamos tirar aqui das contas do ativo essa igualdade. Para cada item calculado, ele vai inserindo, né, nos nossos relatórios. A gente vai lá e corrige, deixa só no DRE, né? Ó, lucro líquido. Perfeito. E aqui que eu, às vezes, eu falo assim, não, professor, mas ali tem o lucro líquido, mas tem o total geral da tabela, né? Vai confundir, né? Vamos corrigir isso daí. Antes disso, vamos só nos passivos tirar essas contas de igualdade que a gente criou também, para ele não distorcer os nossos relatórios que a gente criou, né? Clica ali no filtro, Smart. Volta no original que a gente já tem. O que eu faço aqui, né? Para ele ficar só com a informação de lucro líquido e não ter esses totais gerais. Então, eu venho aqui na minha análise, né, na tabela dinâmica, na verdade, no design, e tem aqui as opções, né, do totais, para você desabilitar as informações. Ó. Aí você clica, então, voltando aqui, rapidinho, que eu fiz rápido, né, perdão. Você clica aqui em design, depois que você clicar em design, tem opções de totais gerais, desabilitar linhas e colunas. E o que acontece quando você faz isso? Ele some aquele total que é feito automaticamente da tabela dinâmica. E aí já fica o item calculado que nós fizemos. Outra coisa que você pode fazer também, para ele não ficar com aquele maisinho, né, no lucro líquido, dá a impressão do usuário clicar e ver outras contas, se confundir, você pode clicar aqui na análise tabela dinâmica, ó, e clicar essa parte aqui de botões. Ó. Você clica nele para desabilitar. Qual que é o impacto que vai dar disso? Ó? Quando você desabilita, parece que o relatório não foi feito na tabela dinâmica. Ó. Então, ele tira aquela opção de você reduzir ou aumentar. Igual está aqui no ativo. Ó. Essa opção que você tem de mais e menos, ó, ele desabilita. E se você fizer o mesmo procedimento, ó, então você clica aqui na análise tabela dinâmica, colocar nos botões, ele volta. Tá vendo? Então, ele volta, aí você deixa da estrutura que você quer, nesse caso, e desabilita os botões, que ele fica perfeitamente na estrutura de DRE. Então, aqui eu tenho um relatório de DRE, com a primeira linha de receita bruta, são as 3 vendas de mercadorias que ele fez, mercadoria, produto, serviço, as reduções da receita, tem a igualdade de receita líquida, tem o custo das vendas, tem o meu lucro bruto, tem a despesa operacional, e aqui parece que foi feito no Excel, digitando linha a linha, né? Olha que interessante o item calculado. Qualquer informação que se incluir nesse relatório, né, ou for criando períodos, ele já vai calculando corretamente tudo, né? Então ajuda bastante, né? Receitas financeiras, despesas financeiras, já faz a apuração até fechar o nosso resultado. Beleza? Vocês já conheciam essa função aqui na tabela dinâmica com item calculado? Comenta ali para mim no chat. Não conhecia? Bacana, né? Porque você pode, dentro do relatório, fazer essas somas, divisões, multiplicações, né? Para fazer várias coisas, vocês viram, né? É bem intuitivo. E aí depois você, dependendo do relatório, você tira esses itens, né? Mais e menos, e fica parecendo realmente o relatório que foi feito ali, né? A mão mesmo. Você fala, o cara demorou um tempão para fazer, né? Você fez a primeira vez, está pronto, no mês que vem, como já tem estrutura de plano de contas, já vai saindo automático, que ele já vai quebrando por mês, né? É um negócio que facilita bastante, tá certo? Vamos ver aqui o nosso relatório, como é que ficou? Então, nosso relatório, olha só, relatório financeiro, né? Com base nas informações disponibilizadas pela entidade HelpMe, identificamos que existem lançamentos de contas patrimoniais e contas de resultado dos controles internos da empresa, ou seja, foi aquilo que a gente percebeu inicialmente, então já está ressaltando. Nesse sentido, recomenda-se um treinamento financeiro para correta separação dos mesmos, bem como instrumento de organização, bem como, né, um instrumento de organização eletrônica dos dados, Excel, ou seja, primeiro, você precisa sair do caderninho e, pelo menos, ir para o Excel, para não falar sistema de cara, né? Para ir por passos, gradativo. E segundo, você precisa entender que conta de resultado é uma coisa, conta patrimonial é outra. Então, aqui já, a cara já
colocou a ressalva no relatório. Após a classificação das contas, identificamos que a empresa possui 3 formas de receita e todas o mesmo nível de representatividade. O que é isso? O que quer dizer com isso? Então, vamos lá no nosso Excel. Ó. Ele tem 3 formas de receita: mercadoria, produto e serviço. E todo mundo com o mesmo valor: 100, 100, 100. No mínimo, a gente fica assim. Curioso, hein? Você trabalha com produção, comércio, serviço e teve um equilíbrio dos mesmos, nenhum vendeu mais. Né? Então, colocou isso no relatório, né? Tá legal. Recomenda-se que a empresa verifique os casos de devolução e cancelamentos realizados no período, porque representa quase 7% do faturamento. Então, olha só o que ele está falando. Aqui dentro das deduções, você tem devolução e você tem cancelamento. Aí, o que foi feito para achar esse percentual? O quanto que 10 mil representa em 300. Então, 10 dividido por 300. E aqui é o mesmo caso. Quanto que 10 representa 300. Colocamos em percentual e somamos os valores, né? Então, como cada um é 3,33, 3,33 mais 3,33, 6,66, né? Quase 7%. Então, 7% do faturamento, só cancelamento e devolução. Opa, então foi colocado na ressalva, né? Olhar isso daí, né? O que está acontecendo, qual foi o motivo. E olha só o que ele fala. Além disso, é importante entender qual subtipo de receita teve cancelamento ou devolução. Ou seja, foi na prestação de serviço? Foi no comércio? Ou foi na indústria? Eu tenho que saber, ué. Eu tenho uma empresa multifuncional, eu tenho que saber de onde está vindo para eu poder atuar. É? Apurou-se também que os custos das vendas representam 50% do faturamento em todas as formas de atividade da empresa. Então, olha só. Quando eu vou lá em custo, 50, 50, 50. Eu falo, o que é isso? O cara fatura 100, 100, 100, 50, 50, 50. Metade, né? 50%. E aí, o que foi colocado no relatório? Isso demonstra um certo grau de desconfiança, uma vez que cada tipo de negócio pode ter uma estrutura diferente de gastos. E raramente os gastos são os valores arredondados iguais entre atividades distintas. Ou seja, como é que você vai ter a mesma margem no serviço e no comércio? Então, ressaltou. No entanto, isso pode demonstrar uma extrema padronização de processo. Então, assim, coloca a ressalva, mas você não está afirmando, você está colocando que existe a possibilidade, mas lá é questionável. Opa, por que está acontecendo isso? Como é que você fatura tudo igual e tem o mesmo custo, né? Que é isso, né? Então, tá lá a reflexão. Será que é padronização? Ou foi um lançamento marreta, né? Foi lançado de qualquer jeito o caderninho. O caderninho em papel aceita tudo, né? Resumidamente, foi isso que foi dito, talvez com mais elegância. As despesas operacionais representam quase 25% do faturamento. Então, como que nós achamos esse número, né? Então, eu peguei 70.900 e dividi por 300 mil reais. Lá, cheguei nos 23, né? Então, arredondamos para cima para achar o percentual de participação. Aqui é uma análise vertical, né? E o que ele fala? Destacando a conta com o pessoal, que tem maior representatividade. Que conta que é essa de pessoal? Ó, pessoal, essa aqui, ó, a folha de pagamento. Então, se eu olhar todas as contas, ó, a conta que tem maior representatividade é a folha de pagamento. Você pode passar o olho numericamente ou pode fazer uma análise vertical. De fato, folha de pagamento é o maior. Isso sem olhar FGTS e INSS, que também faz parte da folha de pagamento. Né? Então, foi isso que ele mencionou. As pessoas, né, não é um problema, mas a conta que representa mais, né, só como uma ressalva de ponto de atenção. E olha só, um ponto de muita importância a ser destacado é que o veículo distorceu o resultado da operação. Não é? Então, o que ele quer dizer? Olha só, o meu lucro operacional foi de 37, mas se eu vim aqui excluir o lançamento de veículo, cadê? Venda de veículo. Se eu excluir esse lançamento de veículo, ele muda o meu resultado operacional, né? Vamos dar o botão direito e atualizar. Opa! O negócio ficou bom, hein? Validou o campo calculado. Ó. Tirei a venda de veículo, permaneceu o lançamento, mas zerou. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram perceber. Ó. Vamos voltar aqui só para 50. Voltar no veículo. Botão direito atualizar. Então, ele estava lá com o lucrão, 37.800, né? Bonitinho, feliz. Vou tirar a venda do veículo, que não faz parte, né, das despesas operacionais, só para análise. Ó. Botão direito atualizar. Opa, então se ele não vendeu o veículo, ele está no prejuízo operacional. Não existe. Inclusive, eu posso até mudar o nome aqui, né, de lucro operacional para resultado operacional, caso aconteça isso, que ele já fica, né, dinâmico. Lucro, o resultado aceita tanto lucro como prejuízo. Beleza? O que significa isso, então? Significa que essa empresa, ela não é sustentável na perspectiva operacional. E isso, gente, é um perigo. O que acontece? Resumindo,
Você ganha, sei lá, 5 mil reais de salário. Você gasta 7. Seria mais ou menos um exemplo bem rápido e didático isso. Você está gastando mais que você ganha. Então, aqui ele não se sustenta operacional. Ele só é sustentável porque ele vendeu esse veículo. Agora, a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: como a gente pegou só o último mês e os outros meses, e daqui para frente? Então, cabe uma análise no período histórico, né? Mas como as informações foram feitas no caderninho, a gente brincou, né? Mas acaba que isso é verdade, o papel aceita tudo, então, no mínimo, tem que ter um acompanhamento desses gastos, porque provavelmente essa empresa não está fechando positivo. O que salvou foi a venda do veículo, beleza? Opa, abriu o arquivo errado. Vamos voltar para o relatório. Além disso, recomenda-se uma análise no balanço patrimonial para melhor entendimento das receitas financeiras. Ou seja, de onde está vindo essas receitas financeiras? Porque nas contas que ele passou aqui para nós de ativos, ó, tá vendo que não tem a conta banco, não tem a conta investimento? Ele passou algumas, né, que lançou talvez errado. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Então, ele está recomendando a investigação nessas contas patrimoniais. Legal? E também as contas de despesas financeiras da entidade, já que ele não passou também as contas de empréstimos, né? Como é que eu sei que eu estou pagando aquele de juros? Base em quê? Então, preciso ter os contratos, os valores de empréstimo para saber se o juro está lançado corretamente, beleza? Apesar de não possuírem muita representatividade, é interessante avaliar se foram tomadas boas decisões de investimento e financiamento da empresa. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, ó, as receitas e despesas financeiras, ó, não representam muito no resultado. Ó. Se eu pegar 10 mil e fazer em relação ao meu faturamento, vai dar aqueles 3% que a gente já tinha feito. Né? A mesma devolução. E se eu pegar os 1.000 em cima do meu faturamento, então vai dar menos que 1%. Então não tem muita representatividade, mas a gente colocou a ressalva, né? Cadê a estrutura, então? Já que você mostrou algumas contas patrimoniais, cadê o restante? E olha só, por fim, identificamos que a entidade ela reinveste boa parte dos lucros no período. Em análise, uma vez que ela vai distribuir 3% de dividendo. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque ele me deu uma conta patrimonial, ó, de dividendos a pagar, que é R$ 500. Ah, então se ele vai pagar R$ 500 de dividendo e teve, né, e teve um lucro de 21, então eu fiz essa conta. Quanto que 500 representa em 21, né? Cara, dividido por o lucro que ele teve, de 21. Então eu fiz ali uma análise, quanto que ele vai distribuir, ó. Então ele está distribuindo 2% de dividendo, né? Opa, então ele está reinvestindo boa parte da empresa. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Né? Então foi isso que nós mencionamos aqui no relatório, colocamos o dia, como é que foi feito, a empresa ou a pessoa que foi feita, assina, tá lá, manda no e-mail ou apresenta, né? E tá feito. Então qual foi o objetivo aqui que nós fizemos aqui nesse relatório, né? Então foi o objetivo da gente resgatar aí, né? Reforçar, né? A estrutura base de uma DRE, mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso de maneira automatizada, com item calculado, com tabela dinâmica, né? E ainda eu quero mostrar um negócio interessante. Antes da gente fechar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui da outra tela, que eu vou mandar esse arquivo para vocês lá na nossa plataforma, tá? Olha só. Então, aqui, da mesma forma que a gente fez lá na nossa primeira aula, né? A gente pode criar alguns dashboards, tá, gente? Isso aqui é só uma sugestão, beleza? Que não é algo que vocês sentem criar desse jeito, dessa forma. Então, vocês podem criar lá um DRE. Então, você resume tudo aquilo lá, ó, para o gestor entender. Pode fazer um funil, pode fazer ali, contar a conta. Então, tem várias opções, né? Talvez o funil fique mais fácil de entender. Receita bruta, 100%. Pronto. Receita líquida, 70%. Então, você já sabe que os impostos e as deduções e cancelamentos, né, foi a diferença. Lucro bruto, 20%, que é só a margem bruta, né? Lucro operacional, que é só a margem operacional, 12%. Layer, 9%. E o resultado líquido, né, que é a margem líquida, 7%. Aqui você tem as análises tanto de margens, né, quanto a estrutura de DRE em percentual, quanto o resultado numérico. E ela está tudo sintetizado, né, porque no nosso relatório que a gente fez de DRE, ó, são todas as contas que estão em aberto, né? Aí está muito analítico. Aí, de repente, você pode fazer um dashboard, um outro relatório, mais sintético. Se a pessoa quiser entender o que essas deduções de R$ 89.000, ele vem cá e entende. Ah, teve COFINS, ISS, ICMS, vendas canceladas. Por isso que chegou nesse valor. E aí eu tenho a visão do sintético para o analítico, beleza? Então aqui a gente pode ter essas duas possibilidades, que é o cenário perfeito. E geralmente quando a gente mostra em gráfico, fica mais fácil de entender o que está acontecendo no negócio, né?
visualmente falando, né? Então, aqui é só uma referência, apenas um modelo, né? Se vocês clicarem aqui com o botão direito, reexibir, ele mostra lá de onde ele está pegando a base de dados. Ó. Tem a guia oculta, né? Então, ele está pegando essas informações aqui. Beleza? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não quero aqui instaurar sempre um modelo para vocês fazerem um DRE, longe disso. Só estou demonstrando aqui uma outra forma de demonstrar um relatório. Então, nós, enquanto analistas, a gente preocupa muito com a qualidade do lançamento da operação. Beleza? À medida que a gente vai evoluindo como analista, a gente vai preocupando mais com a qualidade do relatório e como que a gente vai demonstrar a informação. Beleza? Mas o ponto-chave do analista é a gente entender se aquela informação é de qualidade. Porque não adianta nada você montar um relatório também bonito se aqueles dados estão furados. Fica legal demais, bonito, né? Mas o dado representa a realidade. Então, a gente vai forçar muito aqui a parte técnica, né, da qualidade da informação, para vocês entenderem. E, de vez em quando, a gente dá uma pitada ali e mostra, tá, as possibilidades de como você poderia apresentar o relatório. Lógico que, talvez, falando de dashboard, a melhor forma de você apresentar seria pegar esse arquivo, transcrevê-lo, por exemplo, para o Power BI, aí vai abrir uma infinidade de possibilidades, beleza? Mas aqui é apenas como amostra. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês querem comentar alguma coisa, para a gente poder fechar aqui a nossa terceira live. Um comentário. Tá aí. Tranquilo? Beleza, então. Foi tranquilo, aula super dinâmica. Beleza. Obrigado aí pelo feedback. E aí, pessoal, o que eu quero reforçar com vocês, tá? Porque a gente entende, tá? Que às vezes o pessoal não conseguiu, às vezes, participar das outras aulas, ou às vezes entrou no meio dessa aula, tá? A grande vantagem do nosso curso, por ele estar gravado, é que, se você chegou no meio da aula, não tem problema. Essa aula vai subir para a plataforma. Você pode voltar lá do início, ver, rever, pausar e fazer também o exercício. E o que eu sempre recomendo é vocês sempre refazerem o exercício, para forçar justamente esse aprendizado e o conceito. Beleza? Na nossa plataforma também tem a opção de você ver o vídeo e abaixo do vídeo deixar os comentários. E a gente está sempre de olho ali, com todo cuidado, respondendo. Além disso, também, nós temos o nosso grupo. Nesse grupo, você pode colocar todas as suas dúvidas, né? E a gente também está ali observando para poder tirar, tá bom? No mais, pessoal, eu gostaria de desejar para vocês um excelente final de semana, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, conte comigo. Não deixe de me chamar, que eu sempre estou à disposição, beleza? Espero vocês aí, né, muito em breve, daqui 2 semanas, para a gente poder falar sobre o DRE na perspectiva de contabilização, ou seja, a gente vai aprofundar um pouco mais o conteúdo. Combinado? Até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês.